E aí, galera do YouTube, tudo certo? Deixe o seu joinha nesse vídeo e siga o nosso canal. Tá, coisa do YouTuber, não vamos se empolgar muito, com o nosso objetivo aqui ainda é dar aula e cumprir com o conteúdo. Falando em conteúdo, vamos dar continuidade ao nosso plano de ensino. Lembrando que nós já tivemos a parte de medidas elétricas, já tivemos viscosidade, pH, toda essa disciplina, calibração, instrumentação. Agora nós temos que dar continuidade no plano. Então, o que nos falta aqui? Nós já fizemos nossa primeira avaliação, já a nossa segunda aula prática não foi possível. Cobre de mim, eu vou fazer alguns vídeos simulando essas aulas práticas com simuladores. Não é a mesma coisa, eu vou buscar alguns simuladores, alguma coisa matemática, mas só para vocês se inteirarem melhor do assunto, isso vai ajudar o dia que vocês forem fazer em laboratório. E a nossa sétima aula é a continuidade do conteúdo, que é a medição de pressão. E para começar a aula, nós temos que dar uma olhada. O que seria a pressão? Eu vou começar a aula aqui com um meme. Pressão. Aqui não dá para ver direito, eu vou me diminuir. O nome do meme é pressão atmosférica. Começa um carinha aqui. As nuvens estão se formando. E as nuvens respondem: sim, eu estou me formando. E você, quando se forma? Vocês estão no começo do curso ainda. Vocês ainda não começaram aquela pressão daquela tia chata que não tem o que assunto e começa: quando é que você vai se formar? Ou aquele primo que só serve para encher o saco. Porque sempre tem na família aquele primo prodígio que é exemplo para tudo e só sabem usar ele para te colocar para baixo. Então, normalmente é o pessoal que vai fazer essa pressão. Mas o que tem a ver a nossa pressão, a pressão atmosférica, essa pressão psicológica, a pressão que tem nas tubulações, com o assunto da aula de hoje? A parte da psicologia é mais uma questão de analogia, ficar pressionando a pessoa. Mas o que nós vamos ver é que existem referências e similaridades entre a pressão que existe na nossa atmosfera, nas nuvens, com a pressão que existe numa ferramenta bem bagual, que nem eu vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui é lá de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Uma faca, tem até meu nome aqui, se vocês quiserem ver, meu sobrenome. Uma faca feita sob medida. Uma faca bastante afiada, bastante apontada. E tem uma utilidade da gente cuidar de aluno que não estuda. Estou brincando. Infelizmente a gente não pode dar facada em aluno que não estuda. Mas a faca tem várias utilidades. Inclusive, salvando vida na profissão de bombeiros. Corta um cinto de segurança que está prendendo uma pessoa na hora de um resgate. Entre outras funções da faca. E a faca funciona basicamente com a pressão. Como? Vamos entrar agora na questão de matemática. O que é a pressão? Vamos buscar aqui. Podem ver que hoje eu estou mais chique voltando. Eu estou com a sala de aula. Estou com um quadro em cima. E esse quadro que tem aqui atrás de nós, de mim, nós podemos ver aqui, tem um gráfico. É um gráfico de pressão, que tem uma equipe aqui na escola trabalhando com pressão de respiradores. É um projeto aí mais amplo que o pessoal que está trabalhando está perdendo algumas noites de sono. E aqui nós temos a nossa parte matemática de como funciona a respiração, o fluxo respiratório do nosso pulmão. Mas vamos voltar ao nosso conteúdo e vamos falar ali da pressão. O que é ela na matemática? Vamos lá. Vou me diminuir. Vamos dar uma olhada aqui no site. Saindo do meme, pressão. Aqui tem uma tabelinha, mas a pressão aqui, vamos usar o nosso Ctrl+, Ctrl+, Ctrl+. A pressão P é igual a F dividido por A. Beleza. P, pressão. Nós temos aqui. F, força aplicada. Área é a área de contato. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar aqui a minha katana. Não, minha katana está em casa. Mas, o que é a faca? Por que ela perfura? Por que a faca perfura? Por que ela corta? Já se perguntaram disso?
Reparem que a pontinha da faca aqui, ó, é bem fina, não é? Você vai dar uma facada numa pessoa, nunca deem facada nas pessoas, tá, gente? Tem que respeitar o coleguinha, por mais que você não goste dele. Mas vamos dar uma facada aqui. Vamos descontar lá na raiva, que está com raiva do professor aqui. Por que que vai furar? Porque essa pontinha aqui, ela é bem fina e a área dela é bem pequena. E ela tem tudo isso daqui dando suporte. Olha, ela é uma área muito pequena. E tem uma força muito grande aqui. Então a pressão aqui é muito grande. Nós temos alguns equipamentos dentro dos nossos automóveis chamado quebra-vidro. No Corpo de Bombeiros é muito comum eles terem esse equipamento, mas nós também podemos ter, em alguns automóveis, até o próprio banco de passageiro tem um quebra-vidro. Vamos ver se a gente acha uma fotinha aqui, aproveitando. Quebra-vidro. Quebra-vidro de automóvel. Aqui imagens. Aqui ele tem exemplos, né, de vidros quebrados, que não é muito legal. Então, que equipamento. Então aqui nós temos um exemplo de um equipamento de uma ponta fina de resgate para automóveis. Este é um equipamento um pouco mais moderno, mas ele trabalha com uma ponta mais fina. Vamos ver se tem algum aqui que está mais evidente que nós possamos utilizar. Aqui, muito bom. Eu vou copiar aqui a imagem porque eu acredito que vocês não estejam vendo. Vamos ver aqui. Estão vendo essa ponta fininha, gente? É o mesmo efeito da minha faca. Essa ponta fina eu vou usar como se fosse um martelo. Então aqui, vou pegar a régua do professor Jânio aqui como exemplo. Eu vou usar como martelo. Ou um lápis aqui, ó. Ela tem uma superfície bastante fina. Reparem aqui, é bem fininha, ó. Ponta afiada e sólida. E o que essa superfície fina vai fazer? Essa superfície fina, ela vai exercer uma pressão muito grande sobre o vidro. Você vai lá, vai bater e vai ter muita força concentrada em um único ponto. É isso a pressão. É assim que funciona a lógica da faca e também a nossa pressão atmosférica e a nossa pressão de tubulações. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Calma, vamos no decorrer da aula entender esse conteúdo. Eu estou dando uma introdução para que vocês entendam o que é o fenômeno pressão, tá bom? Não é aquela coisa que a tia chata faz com a gente, ou que os pais fazem com a gente, vai estudar, vai trabalhar. Não, pressão é um fenômeno físico, um dos mais importantes dentro da indústria, que é utilizado no dia a dia. Se você souber instrumentalizar a pressão, trabalhar, controlar a pressão, você pode trabalhar muito em caldeiras com pressão, em tubulações, até mesmo motores. A pressão é essencial, bombas. Então nós temos que estudar. Então, dando continuidade aqui, vou me diminuir. Aqui eu seguindo a fonte do Brasil Escola, muito bom. Então aqui nós temos outro cálculo de pressão, que é a pressão hidrostática, que é a densidade do fluido. Essas fórmulas aqui eu vou pedir que vocês anotem. P igual força dividido por área, que é a fórmula da pressão. E essa aqui, ó, P igual dGH, que é a densidade do fluido. Nós já vimos em outra aula a densidade. A gravidade do local, em metros por segundo ao quadrado. Lembrando, qual que é a gravidade usual? 9,8, 10, depende de quem faz. E a altura do fluido, essa pressão. Então, se nós, um exemplo físico, nós temos uma tubulação, uma caixa d'água. Ela está numa altura, então eu vou fazer essa fórmula ali. O que eu vou fazer? Para eu saber a pressão hidrostática em Pascal da água, eu tenho que calcular a densidade da água, vezes a gravidade do local, 9,8, 10 aproximadamente, e a altura do fluido. Então, com uma caixa d'água,
e o pessoal da mecânica, até mesmo o pessoal da engenharia civil, fazem o projeto de sistemas hidráulicos preventivos, o famoso SHP, e até de sistemas hidráulicos de caixa d'água. E para eu saber a pressão desse fluido que está se deslocando pela tubulação, eu uso essa fórmula aqui, que é a pressão P igual à densidade do fluido, que no caso é a água, ou pode ser um outro líquido, óleos, lembrando que a densidade do óleo é muito maior, então ele é muito menor, então a pressão ali vai estar um efeito diferente na matemática, e a gravidade local e a altura que o fluido está. Então essa é uma das fórmulas. Então, gente, vão gravando esses cálculozinhos aí que vão cair nos exercícios, e também lembrando que o nosso objetivo não é que vocês vão bem na prova, que vocês vão bem profissionalmente na vida de vocês, tá bom? Então esses exercícios aqui nós vamos ter em sala de aula. Continuando aqui, mais uma formulazinha. Pô, mas é só equação, gente? Não, pressão vocês vão ver que é mais legal. P igual a esse P0, que é a pressão absoluta, pressão atmosférica, e a pressão manométrica ou hidrostática, que é o que a gente calculou anteriormente. A pressão atmosférica, gente, nós vamos calcular, vamos ver daqui a pouquinho. Agora a gente só vai dar uma olhadinha aqui nas unidades de pressão. Então, nós temos algumas unidades e as conversões. Ó, eu fiquei bem pequenininho agora. O Pascal, bastante utilizado. Se não me engano, a unidade da SI, eu já vou conferir para vocês, tá? O ATM, que é a unidade baseada na atmosfera. 1 ATM igual a 101.325 Pascal. Essa é a pressão normal atmosférica no nível do mar. Ela é muito utilizada mais para medir a pressão atmosférica. Milímetros de mercúrio, essa é uma unidade que eu utilizava assim, muito antigamente, que vocês vão ver o medidor em U, e o milímetros de mercúrio é quanto o mercúrio se desloca em conforme uma pressão. Essa MMHG é muito utilizada ainda no famoso aferir a pressão. Aliás, uma observação bastante importante, gente. Se um dia um enfermeiro falar para vocês, um médico, um técnico de enfermagem, um bombeiro, um socorrista falar, eu vou medir a pressão, já fique olhando meio torto para ele, que esse cara não sabe o que está fazendo. Por mais que, é usual falar medir a pressão, quando a gente vai medir no nosso braço, é aferir. Porque quando a gente só pode medir algo que é direto. Então, se ele for querer medir a pressão de você, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma facada na tua veia, e vai colocar um manômetro ali. E isso é medir a pressão, daí eu concordo com ele. Agora, se ele usar aquela boinha que a gente chama, que é o esfigmomanômetro, e mais o estetoscópio, que é aquele foninho de ouvido que os médicos usam para aferir a pressão, daí é aferir o termo correto. Porque você está comparando uma pressão indiretamente. Agora, se ele quiser medir a pressão, que é o que nós fazemos na tubulação, ele vai lá, vai dar uma facada no teu braço, vai pegar a veia e vai colocar um manômetro aqui. Daí sim, mas eu acho que ele não vai fazer isso, né? O professor está meio psicopata hoje, não se assustem. Estou brincando, não levem a sério, não esfaqueiem o coleguinha, mas eu quero que vocês entendam o conceito da pressão e a importância que ela tem para a faca, para a tubulação, tá bom, gente? Tá todo mundo maior de idade aí, eu acho que quem não é maior de idade já tem consciência do que faz. Nós vamos trabalhar. Então aqui, as unidades, a ATM, milímetro de mercúrio convertido para Pascal, o metro de água é utilizado na engenharia civil, que é o deslocamento do metro de acordo com uma pressão, que é o mesmo medidor de U. A polegada vamos aqui, libras por polegada quadrada, vamos colocar um pouco mais para o lado. O símbolo é o famoso PSI. Em algumas máquinas, principalmente padrão norte-americano, ainda vem. Lembram daquela questão que os Estados Unidos não aderiu ao SI? Esbarra aqui. Então essas são as unidades mais conhecidas de pressão. Mas eu quero converter de uma para outra. É só fazer a regra de 3, gente. Lembram da regrinha de 3 que nós tivemos lá? Caiu na prova, vocês tiveram uma aula adicional de regra de 3?
Para converter de uma unidade de pressão para outra, é regra de 3. Se quiser, a gente pode mostrar alguns exemplos, tudo, mas não é uma coisa assim que vai ser ao caso, porque a lógica matemática vocês podem ver. A regra de 3 a gente usou muito até aqui. Só não usa muito na conversão de temperatura, porque é uma outra lógica. Mas a regra de 3 nós vamos utilizar e muito. Quando a gente chegar em temperatura, eu vou passar como é feita a conversão de uma unidade para outra, tá bom, gente? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, eu vou passar agora para vocês como é feito, o que representa a pressão atmosférica. Alguém aqui da nossa turma já escalou uma montanha? Já foi correr em um local mais baixo? Então vamos pensar assim: Canoinhas fica a 700, 800 metros de altura acima do nível do mar. O litoral fica no nível do mar, obviamente, né? 2, 3 metros acima do nível do mar. E uma coisa que vocês têm que entender: quanto mais alto nós estamos, menor é a pressão atmosférica. Por quê? Agora nós vamos ter que usar a nossa imaginação. Quando você está lá em cima, você tem que imaginar que toda a atmosfera está jogando peso em cima de nós. Toda a atmosfera. E quando você está no litoral, você tem menos tamanho da nossa atmosfera, porque nossa atmosfera tem uma altura. Quando você está no litoral, existe muito mais peso sobre nós. E quando nós estamos num ambiente alto, o peso é menor. Isso é bom ou ruim? Vamos agora analisar umas questões. Um fato interessante: se alguém já correu num local mais alto, pode perceber que vai cansar muito mais. Se correu no litoral, eu treino corrida aqui em Canoinhas, vai correr no litoral, parece que é até mais fácil de respirar, o fôlego é maior. Por que disso? Quando nós estamos num ambiente onde a pressão atmosférica é maior, é como se a gente precisasse fazer menos força para respirar. A pressão é chamada negativa. A pressão já vem da atmosfera, vem para os nossos pulmões com mais facilidade. Nós não precisamos fazer tanta força com o diafragma, não precisamos gastar tanta energia. Respirar cansa, gente. Então, quando nós temos uma pressão, então se vocês fizerem, eu não sei quem é atleta da sala, sei que tem uns levantador de copo, né? Eu já fui atleta, hoje eu estou mais com levantador de cuia de chimarrão, copo nem tanto, porque nem tempo dá. Mas o que eu digo para vocês? Faça um teste. Vamos sair dar uma caminhada aqui em Canoinhas, ainda mais nesse frio que o ar está mais denso. Lembra-se daquelas condições normais de temperatura, pressão e umidade? Pressão 1 atm, temperatura 25 graus Celsius é a umidade que tem nos laboratórios? Pois bem, aí entra muita pressão, vocês já vão entender o porquê. Agora vamos dizer que a gente vai marcar uma partida de futebol contra o time da escola técnica lá da Bolívia. Vamos lá para La Paz, não sei quantos mil metros de altitude lá. Eu tenho certeza que com o nosso preparo físico, se a gente fizer um timinho na nossa sala, nós vamos levar um vareio. Porque o preparo físico para correr em locais altos, nós não temos. Pega mais de 5 mil metros de altura, a pressão atmosférica já cai pela metade. Isso mesmo. 5 mil metros de altura já cai pela metade. 8 mil metros de altura, que é o Monte Everest, um pouco mais que isso, já é 1/3 da pressão. Então nós temos que fazer muito mais força para respirar, porque o ar não entra com tanta facilidade no nosso pulmão. Nós temos que fazer força com o diafragma mesmo. O diafragma é um músculozinho que tem aqui, nós vamos ter que usar ele com maior intensidade. Beleza. O que isso tem a ver com a nossa física? Vamos continuar, não é só o cansaço do futebol. Vamos agora dar uma olhada aqui num exemplo que eu busquei para vocês no nosso Google, para ver uma curiosidade. Por exemplo, o Monte Everest fica na Cordilheira do Himalaia, lá perto da Índia, da China, do Tibete, cuja altitude é de 8.848 metros. E sua pressão atmosférica é de 240 mmMg. Vamos fazer aí um cálculo ali de conversão para ver quanto que é 1 atm mmMg, tá bom? Vamos fazer aqui no ladinho.
Google de novo. ATM para MMHG, meu Deus. Então, um ATM, a nossa pressão no nível do mar é 760. Então, vamos colocar ali os 240. Vamos aqui inverter, né? Milímetros de mercúrio, atmosfera. Né? 240. Ele já dá 1/3. Então é 0, ele só tem 31% da pressão que nós estamos acostumados a nível do mar. Imagina a diferença que é. Você vai ter que fazer basicamente 3 vezes mais força, tá? Para respirar. Então é uma situação diferente que nós estamos habituados. E uma outra curiosidade, que é onde eu gostaria de chegar, é que nesse local a água entra em ebulição muito mais rápido que a nível do mar, possuindo um ponto de ebulição de aproximadamente 71 graus Celsius. 71 graus Celsius. Agora a gente tem que pensar no seguinte: por que a gente tem que considerar a pressão atmosférica para garantir que ele vai congelar a 0 graus, vai entrar em ebulição a 71 graus? Porque existem outros fatores que influenciam nas mudanças de estados físicos da matéria. Não é só a temperatura. A pressão é um fator muito importante. E isso na indústria, em escala industrial, numa caldeira, é um fator importantíssimo, que pode danificar o equipamento e até mesmo ceifar vidas humanas. Então nós temos que estar controlando a pressão, principalmente a atmosférica, e a pressão de dentro de uma caldeira, de uma tubulação, para saber se ela está dentro das conformidades previstas, calculadas. Então eu espero que vocês até agora tenham entendido os conceitos de pressão. Agora eu vou trazer para vocês um outro dado interessante que vocês talvez nunca tenham imaginado. Aqui nós temos uma informação de cálculo que talvez vocês vão desconfiar. Eu vou aumentar aqui, diminuir um pouco. De acordo com o resultado obtido nesses cálculos, que está aqui no Brasil Escola, no link pressão atmosférica, a pressão atmosférica faz uma força de aproximadamente 55 mil newtons sobre uma área de 0,5 metros quadrados. Ou seja, meio metro quadrado. O tamanho de um ser humano, mais ou menos. Cara, eu acho que pela minha barriga deve ser um pouquinho maior que isso. É como se um corpo de 560 quilogramas, 560 quilogramas, estivesse apoiado sobre essa área. Agora imagine vocês lá no litoral, é como se vocês estivessem carregando um cavalo em cima de vocês. Parece absurdo? Não. Parece absurdo. Então, se querem acreditar, calculem por vocês mesmos. É a ciência, tá? Isso é ciência, não é crença. Não quiserem acreditar em mim, não tem nada com isso. Mas é como se vocês tivessem 560. Imagina vocês carregando um potrinho nas costas de vocês. Pô, não tá fortão, né? Então, se algum dia alguém falar para vocês na academia, você não aguenta com nada. Não, eu aguento com 560 quilos nas minhas costas. Se alguém duvidar, vocês vão vir aqui e vão começar a fazer essa equação. E vocês vão provar, através aqui da pressão igual a força dividida por área, que são 55 mil newtons e 560 quilogramas. Tá aí a matemática e a física, não vou mentir para vocês. Claro, é zoeira. Mas vamos lá. Continuando o nosso conteúdo, espero que o que é pressão, que é aquela força que existe sobre uma área, tá? Podendo ser essa pontinha aqui, portanto, você pode ver que vai doer. É aquela força que existe numa agulha que faz ela penetrar, tá?
Isso é a pressão, porque é muita força concentrada em um único ponto. E a mesma coisa acontece com fluidos. Então eu vou pegar aqui, ó, uma pressão de fluidos. Existem alguns exemplos aqui. Podem ver aqui a pressão hidrostática aqui. No caso, uma piscina, ele está concentrando a pressão em um único ponto. Opa, esqueci de baixar aqui, mas está aqui, ó. A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática gera a pressão absoluta. Por exemplo, uma pressão dentro de uma piscina é maior, que além de ter a pressão atmosférica, tem a pressão do líquido. Então existem todas essas questões que nós temos que cuidar. Gente, então vamos agora para o nosso material do livro, para seguir o conteúdo como ele é. Já foi dada a nossa introdução, vamos agora ao que interessa, como medir a pressão. Que instrumentos nós temos para medir a pressão? Quando eu falei para vocês de furar uma veia, Deus o livre, nunca façam isso, colocar um manômetro, são alguns meios que nós temos de medir a pressão diretamente, onde o instrumento fica sentindo aquela pressão, a pressão atua sobre o instrumento. Então nós temos equipamentos que fazem essa medição. Então nós vamos dar uma olhada em alguns desses equipamentos, que é o famoso manômetro. É um equipamento industrial, um dos mais utilizados e essenciais, de essencial conhecimento para a nossa indústria. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Medição de pressão. A pressão é a força exercida pelos gases líquidos devido ao peso de uma variável importante. Aqui nós temos um desafio, no caso, um cilindro inflável de diâmetro de 30 centímetros de altura e 40 de diâmetro de 30 centímetros, altura de 40 centímetros, para uma carga de veículo de 4.200. Qual é a pressão em quilograma por centímetro que o compressor deve ter para levantar o veículo? Esse é o famoso macaco, ou hidráulico ou pneumático, utilizado. Aqui nós temos que fazer alguns cálculos de pressão. Fica esse desafio, vocês já tiveram as fórmulas. Vamos cobrar aí como desafio. Isso pode contar uma notinha a mais aí para quem tirar uma fotinha dessa conta e me mandar inbox. Beleza? Deem uma pesquisada e eu quero que vocês mandem para mim, tá? Não se esqueça também de fazer. Mas vamos fazer isso assim. Faço esse exercício, tiro uma fotinha e mando inbox. Então vamos continuar. Aqui nós temos um infográfico, que é um tipo de manômetro. Reparem aqui, nós temos um manômetro aqui, que ele tem esse líquido vermelho que aparece em forma de U, é o mercúrio. Lembra daquela unidade milímetros de mercúrio? Para calcular a pressão nessa situação, lembrando que o mercúrio é um metal, ele é um metal que ele é líquido em temperatura ambiente. Então eles colocam o mercúrio nesse dispositivo e fazem uma medição. Aqui nesse primeiro exemplo, não teve alteração de pressão. Repare que a bolinha ali está toda completa e eles estão no mesmo nível. A partir do momento que houver uma pressão, ou pressão do ar, ou algum fluido que passa por ali, seja água, seja vapor, seja óleo, vai haver um deslocamento por parte do mercúrio. Então, a partir deste momento, ele vai medir, e quanto mais ele variar, quantos milímetros ele variar esse mercúrio, maior vai ser a pressão e maior vai ser a unidade medida em milímetros de mercúrio, tá bom? Então é um líquido. Aqui nós temos aqui a diferença no nível de coluna de líquido. Que ele vai variar, tá bom? Entrando no conteúdo do nosso livro, tem alguns exemplos de pressão absoluta, seja o cálculo. A mesma equação, pressão é igual a força dividido por área. Essa equação faz uma tatuagem no braço com essa equação, tá? Tô brincando, mas grava ela de um jeito. Foca muito nessa equação. Tudo bom, gente? Pegando um ar aqui, porque a gente se empolga falando. Aqui nós temos alguns exemplos aqui da gravidade específica
de alguns fluidos, observando que alguns desses fluidos são utilizados como fluidos hidráulicos. Vou dar um exemplo. Uma retroescavadeira, ela não tem um pistão? Vamos procurar aqui no nosso Google o que é um pistão hidráulico. Aqui, pistão hidráulico. Como funciona? Vamos ver o que a gente acha aqui. Um pistão hidráulico, ele recebe uma quantidade de um fluido. Esse fluido normalmente é um óleo específico que vai encher. Já pararam para pensar como que faz para encher, digamos, para levantar tudo? Lembre-se, ele vai enchendo esse pistão, ele levanta, ele pega uma força absurda, porque ele está sofrendo uma pressão, ele vai deslocar o pistão e vai encher um determinado, vai levantar um determinado produto. Então aqui nós temos alguns exemplos, que aparentemente nós temos alguns videozinhos. Vamos aqui abrir esse videozinho rápido aqui, vamos esperar que a nossa internet contribua. Aqui nós temos um circuito simples para... Aqui nós temos um exemplo é um circuito pneumático, vocês vão ter isso mais para frente, que é o controle de entrada de óleo e saída. E aqui no final é o que nos interessa. Observe, vai entrando esse fluido e esse fluido vai controlar a quantidade o deslocamento desse pistão. Assim é que ele funciona. Vamos verificar aqui. Olhem isso. A entrada e a saída vão fazer esse trabalho. Para o pessoal da mecânica e automação é uma área essencial. Vocês vão ter que trabalhar. A indústria cobra muito que vocês tenham esse conhecimento. Esse circuito que está aqui vocês vão aprender, tá? Mais para frente. Em comandos pneumáticos, hidráulicos, comandos elétricos, todo mundo vai aprender isso daí. É uma coisa que todos os cursos da indústria vão aprender. Beleza? Então, esse é o princípio de uma utilidade prática da pressão na indústria, em sistemas como esse. Pessoal da automobilística, uma funcionalidade da pressão. Vocês lembram quando... O que acontece quando explode um combustível? Vocês já viram aqueles filmes que dá aquela explosão gigante? Vai fogo para tudo que é lado? Na verdade, quando ocorre uma explosão, ocorre um deslocamento e uma pressão. E aquele deslocamento do ar gera uma pressão. Essa pressão pode mover pistões. E um automóvel funciona mais ou menos assim. Tem a gasolina, diesel, principalmente a gasolina, que ela tem uma combustão rápida, e vai ter um dispositivo, nem sei se é vela ainda o nome, eu sou do tempo do Fusca. Esse dispositivo vai lançar uma fagulha, uma faísca, que vai automaticamente fazer essa gasolina explodir. A partir deste momento, a combustão da gasolina vai mover o pistão, gerando uma pressão. Aquela pressão num único espaço vai mover o pistão, que vai mover a roda. Vamos ver se a gente também tem algum videozinho nessa linha aqui. Vamos aqui. Combustão da gasolina. Combustão, gasolina, pressão. Pistola de álcool. Aqui nós temos um exemplo de esmagando galão, que exemplo é um experimento que eu não vou mandar para vocês, que às vezes que eu vi, que o pessoal tentou copiar, deu problema. Então, vamos ver aqui. Vamos ter o nosso comercialzinho. Aqui, aliás, já tenho um link aqui, do Manual do Mundo, que é um canal muito utilizado. Perceba esse funcionamento através da explosão. A explosão da gasolina, que é colocada ali,
gera esse deslocamento. Então ele injeta a gasolina, explode e essa explosão vai mover. Isso tudo é pressão, gente. É a pressão local que aumenta. E depois, com a saída do gás, ele vai diminuir. Então é um estudo relativo a todos os cursos, tá bom, gente? Vamos dar continuidade então nos medidores de pressão. Então eu não posso deixar passar ali o conteúdo, vocês têm que ter uma noção teórica, né, do que é. Então aqui nós temos as conversões, os materiais que são utilizados, de forma que são utilizados. Os temas básicos aqui. Aqui nós temos alguns exemplos, né, vamos agora ao que interessa, a medição de pressão. A pressão comparada com a pressão atmosférica. Alguns exemplos de cálculo de conversão. Comparação entre unidades. E as fórmulas utilizadas. Fórmula grega aqui, onde eu pego a pressão em libras por unidade de área, o peso específico e a distância a partir da superfície. É igual àquela fórmula que nós utilizamos lá no Brasil Escola. Vocês podem utilizar aquela fórmula dependendo do problema, é bem interessante interpretar o problema. A gravidade específica do mercúrio, o peso específico do mercúrio. Lembrando que a gravidade específica é uma unidade que nós vamos ter que calcular, que ela é fornecida pelos materiais. Vamos aqui analisar os instrumentos de medição. Aqui nós temos o exemplo do manômetro, é até um exercício, e vocês podem ver o deslocamento em milímetros. É um exercício que vocês vão ter que fazer e dizer qual tipo de manômetro que é esse. Beleza? Mas o que eu quero que vocês da imagem compreendam, e esse tipo de manômetro é um tipo muito utilizado, muito em laboratórios. Entrando de um lado, entra a pressão do equipamento que você quer medir, e no outro lado está comparando a pressão atmosférica. Esse PL que nós temos aqui é a pressão do equipamento, e o PR seria um comparativo com a pressão atmosférica. O quanto esse líquido vai deslocar, aí você pode usar para calcular a pressão do equipamento. Vamos dar uma olhada no conteúdo aqui para baixo. Aqui nós temos um exemplo de um outro tipo de manômetro, que eu não vou dizer o que é ainda, mas aqui nós temos um outro, voltamos ao exemplo na prática. Vou dar uma observação, para vocês verem o quanto a pressão é uma unidade interessante de se trabalhar. Uma técnica utilizada para desvirar um caminhão, muito utilizada na Europa, aqui no Brasil, sempre demora a chegar, é você colocar bexigas embaixo de um caminhão. Claro, não é uma bexiga igual essas de festinha. Você enche a bexiga com uma bombinha, ele desvira um caminhão. Pô, mas uma pressão de uma bexiga, só tem que garantir que a bexiga não vai estourar. Mas uma bombinha manual consegue levantar um caminhão. Claro, o pessoal não vai ficar lá fazendo força, tá bom. Pega uma bombinha, faz um motorzinho com cooler, é bem mais prático, ninguém quer cansar trabalhando. Então, é uma utilidade, e aqui ele dá um exemplo de um macaco pneumático. Tem o macaco hidráulico, que é aquele que a gente trabalha ali, ou no carro, que também utiliza o princípio da pressão hidráulica. Tá bom, gente? Dando continuidade. Vamos aqui. Vimos essa primeira parte. Eu vou pegar um local aqui para vocês, vamos dar uma aspas no conteúdo. Vamos pesquisar agora a questão do manômetro Bourbon. Manômetro Bourdon é esse carinha aqui.
Eu vou abrir uma imagem. Vamos copiar a imagem dele aqui para... Vou para o Image Location. Esse manômetro que vocês vão ver é o dia a dia. Claro, vocês não vão ver ele transparente assim na indústria. Não vão ver ele tão bonitinho assim, prateadinho. Vocês vão ver ele de uma forma mais aplicável, mostrando pressão. Esse é o tipo de manômetro mais comum que nós temos. Caminhões têm, circuito, sistemas de gás de cozinha tem. Então é o manômetro mais comum. Ele funciona com uma mola. Vamos achar aqui. Funcionamento. Aqui nós já temos uma imagem que pode nos dizer. Ele tem esse dispositivo dentro dele. A imagem não está muito legal, mas o que eu quero que vocês entendam? Vai vir uma pressão aqui por baixo e vai mover, é como se fosse uma mola. E esse ponteiro aqui, conforme vai aumentando a pressão, que começa em zero, a pressão atmosférica, ele determina como zero, tá? A hora que ele mover isso daqui, é aumentando a pressão. Então ele funciona como uma mola. Enquanto o outro funciona com deslocamento de mercúrio, esse funciona com uma espécie de uma mola. É uma mola que dá para ajustar. Existem empresas especializadas só em fazer a manutenção desse tipo de manômetro, tá, gente? Vamos dar uma agora adiantada no conteúdo, porque senão a aula vai ficar muito extensa. E vamos colocar aqui a parte digital. O segundo conteúdo que nós temos da aula, que vocês vão ler com calma em casa, ele fala de alguns meios digitais de medir pressão. Alguns meios que vão com sensoriamento, com transmissor de pressão. Alguns utilizam o mesmo fundamento do manômetro, que vem a bolinha, ele só tem um sensor, e outros utilizam até sensores infravermelho, sensores ultrassom, para determinar, e até algumas células de quartzo de carga. Existem diversas tecnologias. Mas na indústria, principalmente na indústria 4.0, esse tipo de sensor é utilizado para fazer uma transmissão de informação a longa distância. Ele vai mandar a informação para um processador. E tem várias formas de serem calibrados. Alguns medem diretamente com células de carga, células de quartzo, entre outros, e outros indiretamente, que você tem um sensor infravermelho, entre outras tecnologias. Que é uma tecnologia que está todo dia sendo inovada. Vamos colocar para baixo aqui para dar uma adiantada, só para vocês verem. Aqui no livro ele vai falar um pouco das células de quartzo, das funções. Aqui ele tem um pouco do manômetro que a gente viu. Esse manômetro é ainda o rei da indústria, é o que mais tem. Pode ter a melhor tecnologia que ter. No local vai ter alguns manômetros desses analógicos Bourdon. Vai continuar existindo e eu acho que vai demorar para ser totalmente substituído por meios digitais. Tá bom? Vamos lá. Aqui os sensores vácuo, amplificador, cristal piezoelétrico é uma tecnologia que nós temos, barômetros, instrumentos via vácuo, tubos de Bourbon com diafragma. É interessante nós vemos aqui outra tecnologia, manômetro com Foley. Vamos mudar aqui a nossa janela. Manômetro com Foley, ele funciona como se fosse uma mola. Tecnicamente ele não é um manômetro tão preciso assim não, gente. Ele é um manômetro um pouco mais difícil de trabalhar na indústria. Mas o pessoal ainda aplica ele e eu acredito que é o mais fácil de se fazer. Para trabalhar com ele, para fazer a calibração dele, para fazer a manutenção, é tranquilo.
Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, só para finalizar, que eu tenho mais um teminha importante para a gente ver ali. Ele trabalha mais a parte do vácuo, na parte digital. Esse segundo tema, vocês vão ler com calma. As aplicações do manômetro, as considerações. Tubo de Bourbon, sensor de silício. Outros tipos, como Foley, tubo de Bourbon, extensômetro, diafragma. E a questão de calibração. A questão de calibração, gente, eu vou mostrar para vocês de um jeito diferente aqui como nós fazemos a calibração na indústria, nos laboratórios de calibração. Nós temos o equipamento específico que faz a calibração, que eu quero que vocês vejam, e é o equipamento que nós temos aqui na Escola Técnica Dama, e vocês vão fazer experimento com ele, tá? Tá no nosso fluxograma de experimentos. Então vamos lá. Timoneiro. Então, esse equipamento aqui, chamado timoneiro, tem desse tamanho aqui, ele lembra um timão de um navio. O que nós temos aqui? Nós temos vários exemplos deles industriais. Nós temos um manômetro que é calibrado, que tem todos os certificados, pode ser do laboratório de calibração, RBC, o que for, e um manômetro que é o nosso da indústria. Para eu medir um certificado, o que eu faço com esse manômetro? Eu giro ele manualmente e vejo a alteração de frequência. O que eu posso medir aí? Manômetros, qual tipo que for, e válvulas. Válvulas hidráulicas e válvulas pneumáticas, que são as válvulas de escape para pressões muito grandes. Então, esses manômetros, os equipamentos de pressão, são calibrados com o timoneiro. Gente, esse experimento vocês vão fazer, é um experimento bem divertido, que é feito com água e pode ser feito até com vácuo e óleos. É interessante a gente calcular para ver que com óleo a gente precisa fazer muito menos esforço do que com água. A água você tem que girar várias vezes ali. Jogou óleo, às vezes meia volta ele já vai dar a mesma pressão que a água a gente se bateu. Pessoal, espero que tenham gostado, estejam gostando. Hoje a aula a gente viu que é um conteúdo um pouco mais abstrato, a gente tem que usar a imaginação. Eu fui e voltei para alguns temas, porque o conceito da medição dele é simples. É um instrumento Bourbon. É bom, recomendo que vocês vejam vídeos no YouTube para entender como funciona, porque se eu não expliquei direito, vocês têm que buscar um pouco fora, entender como funciona. O objetivo meu dessa aula principal foi explicar o que é o fenômeno pressão, para depois nós entendermos como medir ele. Então, desejo a todos aí uma ótima semana, bons estudos, leiam o livro, façam os exercícios e estamos à disposição para qualquer dúvida, tá bom, gente? Beleza? Uma boa semana de estudos. Valeu!